profeta de Deus, Yosef Shmuel. Israel, 28 de julho de 2019. Como fazer com que todos os crentes cheguem a unir-se? Uma mensagem profética dos últimos tempos para a unificação de todos os filhos de Deus, sob a orientação de Jesus Cristo e o verdadeiro Evangelho, e também a saída de Babilônia e o adultério de todas as heresias, as seitas, as confusões e as mentiras religiosas. Analisando o símbolo Ixes. Shalom, queridos amigos! Hoje falaremos sobre um tema conhecido por muitos cristãos como Ixes, que do grego antigo significa peixe. De onde veio esse acrônimo ou símbolo antigo? Em que consiste? Ou seja, a partir da expressão que em grego soa assim: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Vamos examinar esta simples confissão literalmente e o que está por trás de cada palavra. Como essa confissão mudou hoje e qual é a substituição dela? E aqui está no que realmente devemos acreditar. Primeiro, o nome Yeshua é o verdadeiro nome judaico de Jesus. Por causa do grego, como a letra S não é pronunciada em grego, ficou algo entre Yeshua e Jesus. Em muitos idiomas de língua latina, tais como inglês, alemão, etc., onde há latim, sabemos como Jesus, ou em russo, ucraniano, Isus. O nome em si, se olhar para o original, Yehoshua, consiste em dois componentes, mais exatamente, Yahová, que significa o nome de Deus, o nome de Deus de Israel, e Yeshua, a salvação. Ou seja, Yahová salva. Por isso é que é uma combinação com a profecia que está no Tanakh, de que todos que invocarem o nome de Yahová serão salvos. Ou seja, quando você invoca o nome de Yeshua, Yehoshua, ou do grego Jesus, praticamente está nesse nome. Ele realmente está a ser modificado. Já está modificado. Jesus. Mas eu acho que Deus também conta isso, pois está a dizer o nome de Yahová. Yahová salva. Isto é, praticamente a profecia de Tanakh dos profetas antigos, os profetas judeus, é cumprida em Jesus, em Yehoshua. Yahová salva através de Jesus. Em seguida, Cristo, que é equivalente, ou seja, como tradução, significa ungido. É equivalente à palavra hebraica Mashiach. Hoje eu vi na internet, sabe, muitos lá dizem: aqui todos estão esperando por Cristo, e os judeus estão esperando pelo seu anticristo Mashiach. Absoluto desentendimento de palavras e significados elementares, porque é o mesmo. Cristo é o Mashiach. Alguém dirá: eu acredito em Cristo. Um judeu dirá: eu acredito em Mashiach. Isso é a mesma coisa. A questão é diferente. Quem é o Messias? Quem é Cristo? Essa já é uma questão mais profunda. Portanto, na confissão correta em hebraico, seria assim: Yeshua HaMashiach. Isto é, a parte Ha em hebraico, bem como em inglês, the, assenta uma certeza, uma indicação de que ele é o Messias, ou seja, Yeshua HaMashiach, ou
Jesus Cristo. Acreditamos que Mashiach é Yehoshua. Acreditamos que Cristo é Jesus. Yehoshua é o ungido. Vou lhe contar outra parte. O ungido. Ungido. O que significa isso? Isso não significa Deus, porque já existe uma distorção, porque os judeus não entendem que Messias será um Deus. Isso já veio do paganismo, e aqui vemos também uma modificação, uma substituição. Ungido. Ele é ungido por quem? Por Deus, para uma missão específica. E de Tanakh, os cristãos chamam de Antigo Testamento, vemos que ungiam a quem? Os profetas, os reis, algumas coisas especiais no templo, por exemplo, elas foram ungidas. Ou seja, a unção foi lançada para algo muito especial, para um propósito específico, para uma meta específica. Então, Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, é ungido para um propósito específico. Lembre-se, quando eles queriam colocá-lo no reino, e ele recusou, quando eles queriam forçá-lo a outra coisa lá, ele deu a volta a tudo e disse: o meu objetivo é... Eu vim primeiramente apenas no começo por causa das ovelhas de Israel, só por causa de judeus, e morrer pelo mundo inteiro, para depois liberar a unção. Isso é mais sobre o Evangelho. Em geral, a sua essência era tornar-se um cordeiro crucificado, ser sacrificado pelo pecado das pessoas, tornar-se o segundo Adão. É uma missão muito profunda. Tenho muitas mensagens sobre esse assunto, então não quero tocar em tudo agora. Dou uma compreensão curta da confissão, no que os primeiros cristãos acreditavam, no que os primeiros seguidores de Yeshua acreditavam e no que devemos acreditar nós. Voltar à simplicidade e à unidade é a minha tarefa. E também tenho certa unção para levar as pessoas a unirem-se, especialmente nos últimos tempos, para quebrar todas as barreiras falsas, os murros que as religiões estabeleceram ao longo de milénios, todo tipo de falsos mestres, seitas, etc., para ajudar as pessoas a unirem-se em torno de verdades simples. A próxima palavra é de Deus, que significa que vem do Deus, e novamente de onde é que vem? Que Jesus, que devemos dizer que Ele é Filho de Deus. Por que Ele é o Filho de Deus? De onde é que vem essa junção de palavras? E tudo é muito simples. De fato, a essência do Novo Testamento está nela. Mais precisamente, é o primogênito, uma pessoa especial que nasceu do Espírito Santo. E isso é um milagre. Pode acreditar ou não, aqui todos escolhem por si. Isto é, professamos e acreditamos nessa história, que Maria, sem um homem, ela engravidou do Espírito Santo, e, portanto, o menino será chamado o Filho de Deus. O que é lógico, certo? De fato, os pagãos tinham muitas histórias semelhantes aqui. Eu acho que Deus, gracioso e conhecedor das ideias do mundo, Ele o fez convenientemente, especialmente se para os judeus era algo como um milagre, então para os pagãos, em princípio, eles tinham muitas histórias sobre os semideuses que nasceram dos deuses, a que as mulheres deram à luz. Portanto, eu acho que para o mundo essa mensagem sobre o Filho de Deus deveria ter sido bastante normal,
principalmente nos primeiros séculos. Hoje o tempo já mudou. Hoje, como dizem, o cristianismo formou a sua posição e assume a primazia no dogma religioso, em declaração religiosa no mundo, já que naquela época, é claro, havia paganismo na primazia, ou seja, esses são diferentes, Zeus e outros deuses. Aqui está uma vantagem. É claro que há um grande segredo nisso. Deus apareceu em carne. É isso que os cristãos ainda não entendem, ou dizem está perdido. Muitas das minhas mensagens são chamadas de Evangelho de Yosef Shmuel, ou seja, eu mostro a essência do Evangelho que se perdeu. Ou seja, a essência disso é que não apenas Jesus, mas todos nós que nascemos do Espírito Santo, assim como Jesus, assim como Yehoshua, nascemos do Espírito Santo, não através de como as nossas mães engravidam, mas já sendo nascidos de carne, depois disso temos um processo, devido ao fato de aceitarmos Yeshua, aceitarmos uma parte dessa natureza, e o Espírito de Deus também desce sobre nós, e também nascemos do alto, e tornamo-nos outra pessoa. Ou seja, se antes disso éramos conhecidos de carne, agora tornamo-nos filhos de Deus. Portanto, é muito importante, mais uma vez, Yehoshua HaMashiach Ben Elohim, ou Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele é o Salvador, ou seja, encontramos nele a salvação. Jesus Cristo é uma pessoa tão importante que uma nova era foi nomeada em homenagem a ele. Hoje, consideramos que o acerto de contas dos anos vem do nascimento de Cristo. Por que é que isso é tão importante? Porque há um período muito importante, desde o nascimento de um grande homem e o Filho de Deus. Tudo mudou no mundo. A história mudou. Ele mudou a história. Mudou os bilhões de pessoas que passaram nos últimos 2000 anos e acreditaram nele. Bem, de uma maneira ou de outra, eram enganados, como já expliquei. A religião impunha a alguns desses trinitários e deuses trinitários e que Jesus é um Deus e que ele não é um homem e muitas outras teorias. Ou que ele não é judeu, não tem nenhuma relação com os judeus e muito mais. O que confunde uma pessoa, e esses significados principais perdem-se. O que eu tentei explicar brevemente. Para quem ainda não está tudo claro, faça perguntas. Ponha um like, escreva os seus comentários, distribua esta mensagem. Queridos, desejo a todos nós a unidade nessa simples confissão e deixemos de lado os erros dogmáticos e eclesiásticos e novamente acreditemos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, no qual encontramos toda a salvação, o conforto em uma grande família de Deus. Até breve. Shalom.